Urubu novo na área, meus amigos. Dia de jogão, né? Dia de clássico, clássico dos milhões. Flamengo e Vasco na primeira semifinal do Cariocão. Flamengo 1, Vasco 0. O jogo foi mais morno do que eu imaginava. A gente pensava aí que poderia ser um jogo mais pegado, clássico, né? Até aquela questão que eu falei no outro vídeo do Vasco não jogar muito mais com o Flamengo por causa das divisões diferentes. Vão ser esses dois jogos, depois só ano que vem de novo, que vão se enfrentar. Mas não foi bem isso não, né? Foi um jogo mais tranquilo, a gente vai falar já já. O Paulo Souza finalmente repetiu, né, a escalação pela primeira vez. Ele fez a mesma formação que jogou contra o Vasco durante a Guanabara e dominou o jogo no primeiro tempo. Teve só lampejos, né, do Vasco durante uns 10, 15 minutos, mas também não teve nenhum perigo, nada demais. Vamos colocar aqui as imagens do jogo aqui para rodar. E o pênalti aconteceu, né? Foi pênalti, não tem muito o que falar. O Anderson Conceição subiu e em vez de ir de cabeça, foi com a mão. Ele foi com a mão e aí não tem jeito, né? Foi pênalti igual vem sendo marcado, ainda mais nessa era VAR agora. E foi marcado agora mesmo no Mundial, né, de clubes, para os dois lados, para os dois clubes. Foi para o Chelsea, para o Palmeiras. Cada um teve mão na bola e marcou. Não teve jeito. O Anderson Conceição quis subir de cabeça, mas foi com a mão, não tinha o que fazer. O VAR pegou. E aí, no segundo tempo, depois dos 20 minutos do segundo tempo, mais ou menos, né, o time cansou. O que aconteceu? Ele estava bem, o Flamengo estava bem até marcar o gol, que foi no final, né, do primeiro tempo já. E não é que foi mal depois, mas o time foi frio, foi estratégico, se poupou. Assim, a visão, né, do que eu tive, ficou seguro atrás. Os dados do jogo até corroboram isso. O time ficou seguro, ficou tranquilo atrás. Não se impôs, mas também não sofreu grandes riscos. O Vasco não fez nada demais, não exigiu muita coisa. O Paulo Souza é um técnico muito prático, já eram os comentários sobre ele antes. E o jogo tem 180 minutos, né? São dois jogos, jogou hoje, joga domingo. Dosou o pé, segurou, deu pra ver que o time deu uma segurada, o Flamengo segurou o jogo. E falando mais do Vasco, o Vasco se arriscou um pouquinho mais depois, mas não, igual eu falei, não foi nada demais, não levou muito perigo assim. E depois desistiu, né? Aí o jogo ficou moroso. O Vasco desistiu depois, parece, do jogo. Estava feliz com 1-0 para poder tentar virar depois, não sabemos, mas a gente sabe que não é só uma questão técnica também. É claro que tem uma disparidade grande entre Flamengo e Vasco de elencos, mas é o Zé Ricardo também. O Zé Ricardo sem saída, não arrumou saídas, não inovou em nada, e é um técnico bem mediano, né? É o que parece. O Flamengo tinha vantagem já do empate, tem a vantagem do empate nos dois jogos, agora não tem jeito mais para classificar. E o Zé Ricardo achou o quê? Que ia vencer e ficar atrás? Como é que vai classificar? Impossível, né, pessoal? É difícil, complicado. E o senhor Zé Ricardo caiu na Copa do Brasil contra o poderoso Juazeirense, né? Jogando atrás também. Tinha uma hora no jogo, eu vi, estavam 7 atrás marcando 2 jogadores do Juazeirense. A torcida do Vasco não tem um minuto de paz, né? Pelo amor de Deus. É complicado. Mas falando do Flamengo aí, que dominou mais o jogo, a intranquilidade do Andrés e do Hugo são preocupantes, né? Eu já venho alertando, já venho falando, mas parece que a gente vai ter que conviver com isso aí. O Hugo, debaixo das traves, até ele consegue agarrar um pouco, agarrar umas bolas, mas toda vez que tem que sair jogando é problema, né? Nas competições mais pesadas isso vai ser um pouco problemático. A gente pode ter uns problemas aí. A gente vai ter que ver o que vai acontecer. Fora isso, tem um comentário que eu já devia ter feito antes com vocês sobre o Arão. O Arão anda meio desligado, né? Uns passes doidos, dormindo no ponto. O Andrés também, né? Mas em específico o Arão, e até tinha um meme, né? Antes do Jorge Jesus, o Jorge Jesus chegava a falar para ele, né? Tá mal, Arão, tá mal. Tem que se preocupar um pouco. E a gente percebeu, o técnico perceber que o Andrés e o Arão são dois volantes que estão jogando muito desligados, e o João Gomes e o Thiago Maia estão vindo bem, né? Nos jogos que eles estão jogando juntos, estão mais ligados aí no 220 volts. Vamos ver qual vai ser. Igual eu falei, eu acho que não vai ter dupla titular, mas quem tiver bem vai jogar.
Eu até comentei com alguns amigos ontem, a opção mais legal do Flamengo é o técnico rodar, gente. A hora de rodar é agora, tem que ter opções, formações. Tem muita gente aí que tá, mas 1x0, 1x0 você mata um confronto de dois às vezes. Se o outro jogo for mais pegado, 1x0 você garante no empate. Tem que ser o importante é ter um esquema, que era o que a gente pedia antes, que seja mais compatível com um determinado adversário. E até para confundir o adversário também. Não tem que ficar entregando escalação. Tem que ser um esquema que jogue bem contra o adversário e que você depois não entregue também escalação se você quiser esconder um pouco mais o jogo. Até falei no jogo passado com vocês do Lázaro, tá jogando bem. De novo, né, a questão física do Bruno Henrique. Dessa vez foi o ombro, mas o Lázaro se firmando é uma coisa muito boa, porque a gente não sabe como é que tá essa condição. O Bruno Henrique entra e sai do time, entra e sai. Tá um pouco complicado, mas o Lázaro tá indo bem, tá rendendo, tá entrando. E aí uma questão tática que eu queria falar com vocês, que o Lázaro joga com o Léo Pereira, né? Quando o Felipe Luiz não joga, a gente ainda não viu ainda essa sintonia dele com o Felipe Luiz. Um pouco hoje, né? Mas isso é importante, o Léo Pereira ele joga justamente para poder cobrir o Lázaro. Porque o Lázaro sobe demais, ele não tem a consciência tática defensiva de ala, e o Léo Pereira cobre, né? Ele. E aí aquela história antiga, vocês lembram que o Felipe Luiz era um lateral muito defensivo e não sei quem, papapá. Naquela época que ele era, né, do Atlético de Madrid e tudo, e ele aprendeu isso com o Simeone mesmo. E que bom que ele tem esse senso de posicionamento fantástico na esquerda. Isso ajudou a gente diversas vezes, né? Fora a construção e tudo, ele não é um ala aberto que fica lá na frente, mas é um excelente jogador, todo mundo tá cansado de saber disso. E aí, por último, para fechar, a gente não tinha falado e agora confirmou, né, a contratação do Pablo, o zagueiro que veio lá da confusão na Rússia lá, saiu do Lokomotiv, o Flamengo pagou pouco por ele. O Flamengo já tentou pegar o Lázaro várias vezes, o Pablo várias vezes, e ele já trabalhou com o Paulo Sousa no Bordeaux, né, lá na França. Isso ajudou. Ele veio da Rússia, mas ele ficou no Bordeaux muitos anos. Inclusive, para quem não lembra, ele era zagueiro do Corinthians, campeão brasileiro de 2017. Jogou muito na zaga. Era com o Balbuena, né, na zaga, pelo que eu lembro. E era uma boa zaga do Corinthians. Eu acho que o Pablo vai ajudar muito. Ele jogava com o Paulo Sousa já no Bordeaux. E a defesa do Flamengo, se vocês perceberam, parou de tomar muitos gols. As coisas vêm se ajustando já no posicionamento defensivo, na consciência tática. E isso é importantíssimo para o Flamengo, que a gente tanto reclamava, que ficava tomando gol besta. Isso está mudando. Isso é muito importante. Mesmo com o rodízio, a zaga vem se fortalecendo. Agora com o Pablo as coisas vão melhorar. Ele é um zagueiro que joga pela esquerda, mas eu acho que eu não lembro se ele jogou também pela direita. A gente pode até dar uma olhadinha depois, mas eu acho que ele é mais pela esquerda mesmo e vai contribuir demais. Não tá aquela zona do Renato, esquece de tomar gol todo jogo, desde antes, né? Já tá Rogério Ceni, Domenech, então pelo amor de Deus. Mas é isso aí, pessoal. O vídeo já tá no tempo, não tem. O jogo foi 1x0, o jogo do Flamengo e Vasco. Tem outro jogo, no segundo jogo a gente comenta o que vai acontecer, se o Vasco vai abrir mais um pouquinho. Tem, né? Se quiser passar, o Vasco vai ter que abrir um pouco. O Vasco vai ter que abrir, o Zé Ricardo vai ter que abrir um pouquinho lá o time, mas corre riscos também, né? O Flamengo, quando joga com um time mais aberto, tal qual foi o Bangu, é muito gol, muitos gols. Tomara que seja um jogo melhor, de muitos gols, um bom jogo aí pra gente ver. É isso, pessoal. Sigam aí, comentem, curtam, se inscrevam no canal e tem também o canal de games Charger BR. É isso aí, até a próxima. Valeu, fui!